Enfim. Oi, gente! Falar de um assunto bem de bate-papo mesmo, bem suave, que é sobre ressaca literária. Vocês têm isso, gente? Vocês têm ressaca literária? Eu tenho muito, eu tenho a vida inteira, eu sempre tive ressaca literária. O que é ressaca literária? Você pega um livro pra ler, você se apaixona por esse livro, você vive um relacionamento intenso com esse livro durante alguns dias. Se você for tipo eu, que só pego pra ler, se tiver tempo pra ler sem parar, você, dependendo do tamanho do livro, você vai acabar ele em 2, 3 dias. Eu normalmente vou dizer, todos os livros da saga Harry Potter, eu li em algum feriado, em que eu já, tipo assim, saía da escola, chegava em casa, pegava o livro, e aí passava o fim de semana, o feriado inteiro lendo, só saindo de dentro do quarto pra comer, tomar banho, e aí acabava o livro em 2, 3, os maiores em 4 dias, assim. E eu sou muito assim, eu pego um negócio pra ler, eu quero devorar, eu quero ver tudo, eu não quero perder tempo com nada mais, eu quero ler, mastigar aquela história toda e ficar envolvida naquele universo, porque eu literalmente mergulho nos universos dos livros que eu leio, então assim, eu quero ficar lá dentro, eu quero morar lá um tempo, eu quero ser teletransportada para aquele lugar. Na maioria das vezes, né? Porque assim, eu no caso, tem gente que vai falar assim, eu não, os livros que eu leio não, porque assim, eu leio normalmente livros de fantasia, livros de aventura ou livros de romance e romances eróticos. Então, assim, acho que são lugares bem interessantes de se estar. Mas enfim, eu gosto muito, eu me envolvo muito. E aí tinha muito tempo que eu não lia, muito tempo mesmo, que eu não pegava um livro assim pra ler, que eu me envolvia assim com o livro, sabe? As últimas vezes eu fiquei arrastando pra conseguir terminar algum livro e depois eu fiquei um tempo assim, tipo, não vou ficar me forçando a tentar ler não, porque há um tempo atrás, há alguns anos atrás, principalmente antes da faculdade, durante meu ensino fundamental, meu ensino médio, meu ensino médio eu li muito mesmo. E olha que eu era super baladeira, super da farra, saía muito com a galera, mas mesmo assim eu lia muito. Por quê? No ensino médio eu estudava muito. Eu era muito estudiosa real, assim. Quando eu cansava de estudar, eu ia ler literatura e não necessariamente eu me dispersaria e perderia a minha concentração, porque eu sou uma pessoa muito dispersa. Então eu perco a minha concentração muito rápido. Então se eu fosse, por exemplo, sair, começar a assistir... Na época não tinha tanto essa coisa de série, né? Igual é agora, de maratonar a série e tal. Mas se eu fosse assistir uma série, se eu fosse assistir um vídeo, se eu fosse fazer qualquer outra coisa, eu ia acabar perdendo esse meu estado de concentração, que é muito difícil para eu entrar nele. E então eu preferia ficar intercalando entre coisas interessantes de ler e coisas, né, não tão interessantes assim de estudo mesmo. Então eu lia muito. E reli muitos livros que eu já tinha lido também, muito nessa pegada de tipo assim, é só mesmo para dar um descanso, não preciso me envolver tanto assim com a história, porque eu já sei o que vai acontecer, então também não preciso ficar tão ansiosa para ver o final e deixar de estudar. Então eu fiquei durante o período da faculdade sem ler. Aí os últimos anos da faculdade eu já estava estudando muito pro TCC, li menos ainda. Li muito, mas li só livros relacionados à publicidade, coisas relacionadas à minha pesquisa. Li muito mesmo. Mas enfim, não é sobre isso que estamos falando. Sobre a questão da ressaca literária. Aí eu fiquei muito tempo sem ler e tal, perdi esse costume de ler com tanta frequência, de devorar livros, assim, eu tava sentindo falta, assim, de ler e de ficar super empolgada com o negócio. E aí, eu vou falar sobre isso em um vídeo também, não sei se vai estar antes ou depois desse, mas aí vocês acham aí.
que é sobre os meus livros que eu escrevi. Quando eu comecei a escrever conto erótico, eu comecei a procurar literatura erótica para eu entender o que as pessoas escreviam. E aí, numa dessas minhas pesquisas, eu fiquei sabendo de uma série que chamava Garota do Calendário. E aí, é uma série de 12 livros, só que os livros são pequenininhos, assim, tipo, o maior tem 130, 140 páginas. Então são 12 livros, mas não é uma coisa assim absurda. E eu já tinha visto sobre essa série, tinha ouvido falar muito bem sobre ela. E muitas pessoas falando disso, que a leitura era muito simples, que era muito gostoso, que era muito fluido e tal. Só que eu comecei a baixar e não consegui achar todos os livros. Aí eu não li, porque eu falei, não vou começar a ler, porque eu vou gostar, porque se eu gostar, eu não vou conseguir os outros livros por agora. E aí vou ficar angustiada, porque não tem os outros livros. Aí, quando foi agora recentemente, eu descobri que os outros livros estavam disponíveis para download. E aí eu baixei os livros, todos os 12, e comecei a ler. Eu li os 12 livros. Se juntar tudo, eu demorei uns 20 dias para ler os 12. Mas é porque o último eu enrolei mais de uma semana para terminar de ler ele. Porque eu já comecei a sentir a tal da ressaca literária. Eu já comecei a sentir assim, meu Deus, está acabando. Os primeiros tinha uns que eu lia em um dia, tipo assim, e não era um dia inteiro lendo, não, porque eu tenho que fazer outras coisas também. Então, tipo assim, eu fazia tudo que eu tinha que fazer do meu dia. Quando eu encerrava o meu expediente, eu ia tomar meu banho, comia, sentava e ia ler. E aí, às vezes, numa noite, assim, eu terminava um, né? Tipo, de 8 horas da noite até 2, 3 da manhã no máximo, porque eu já não tô mais conseguindo dormir tão tarde, assim. Eu já tava terminando um. E aí, no outro dia, a mesma coisa. Eu li, assim, um atrás do outro. Aí, quando foi no final, teve dias que eu não conseguia ler tanto, assim, porque eu tinha que fazer mais coisa. Aí, ficava trabalhando até um pouco mais tarde e tal. E fim de semana eu não leio também, né? Sexta, sábado, domingo eu não leio, porque normalmente é os dias que meu namorado tá aqui. Então a gente vai fazer nossas coisas, vai ver nossos filmes e tal. É um dia o fim de semana é nosso, né? Então. Aí quando foi o último livro eu fiquei, caraca, esse trem vai acabar. Tinha muito tempo que eu não lia desse jeito. Não quero que acabe, não queria que tivesse mais, assim, pra eu continuar nesse ritmo de leitura, porque eu sabia que na hora que acabasse, eu ia ficar de bode, sabe? Eu fico muito de bode, eu fico tipo assim, acabou, não tem mais nada pra acontecer, acabou, não vai fazer mais. Ainda mais que é uma série que chama Garota do Calendário, são 12 meses, já contou a história de 12 meses, a não ser que vai ficar renovando anualmente, né, o calendário dela. Mas não fazia sentido pela história, pelo contexto. E aí eu já comecei a ficar tipo, não e tal. Aí eu comecei a ler super devagar o último livro. Mas eu não consigo ler tão devagar assim. Aí eu terminei e fiquei de bode. E aí eu tinha uns livros de estudo, porque eu sempre fico estudando, fazendo curso na internet de coisas relacionadas à minha área e tal. E eu tô cheia de e-book, de cursos pra eu fazer. Eu falei assim, eu vou ler esses livros e aí como eu vou entrar num ritmo bom, depois eu começo a trabalhar, estudar nesses e-books que eu baixei aqui, que são de estudo, né, para trabalho e tal. Não consegui. Já deve ter uns 15, 20 dias que eu terminei a série e não consegui voltar a ler ainda. Não consegui. Inclusive o Kindle tava ficando sempre no meu criadinho mudo, sempre por cima, assim, perto do meu computador e tal. Esses dias eu limpei a casa, arrumei as coisas, tirei poeira, coloquei o Kindle dentro da gaveta e não tirei ele mais de lá. Nem olhando mais pra ele pra confrontar, tipo, toma vergonha na cara e vai ler. Não tô conseguindo. Não tô. E também não parei, porque muitas vezes também eu fico assim, mas aí eu vou procurar alguma coisa parecida com isso pra eu ler. E aí eu vou e começo a pesquisar a respeito de outras coisas do mesmo autor, pra continuar lendo alguma coisa assim, no mesmo ritmo, mas não consegui. Estou muito frustrada comigo mesma, apesar de que esse não é um grande problema, as pessoas não precisam devorar as coisas assim e tal, mas eu fiquei tão feliz de ter voltado o ritmo, e aí essa ressaca
ela tá sendo proporcional ao ritmo que eu voltei, assim, tá sendo bem demorada de passar. E eu vejo muito, assim, nas coisas, eu participo de muitos grupos de coisas relacionadas à literatura, por causa, né, que eu escrevo. E aí eu vejo muita galera falando sobre isso, da ressaca literária, assim, de que fica... Tem gente que fica na bad mesmo, assim, igual, sabe, quando morre personagem de série, que você chora e você fica meio assim... Você tá lá no seu trabalho, super concentrada, aí do nada você para, pensa, nossa, fulano morreu, e agora, ciclano? Sei lá, como é que vai dar esse negócio, vai ter um plot twist aí, como é que vai ser, não sei o que. Eu fico assim eu fico assim com série também, eu fico assim com livro, tipo, gente, acabou. E aí agora? Não vou saber mais. Como é que vai evoluir? Tinha um monte de coisa. E aí a minha mente de escritora já começa. Porque se fosse eu, aí agora ia acontecer isso, aí eu crio toda uma nova história. Dá pra fazer quase que uma nova série de cada um dos personagens, assim. Mas enfim, meta pra 2018, estudar mais e que eu vença melhor essas ressacas literárias. E se você tiver ressaca literária também, se você sofrer também com os plot twists das séries e as mortes e as coisas todas, me adiciona. Não, mentira. Comenta aí embaixo, vamos conversar. Se quiserem, inclusive, me motivar a ler mais, me fale sobre outros livros interessantes relacionados às coisas que eu falei que me interessam, que são normalmente as coisas que eu leio. Ou então pode ser algo totalmente fora da curva, mas que você tenha muita certeza, muita confiança de que é muito foda a história e que não tem quem não vá gostar. Coloca aí. E vamos conversar. Se alguém já leu essa série, A Garota do Calendário, conversa comigo também, me fala o que você achou, vamos falar sobre a vida desse povo, porque é muita gente, é muito personagem, são muitos núcleos, tem muita coisa pra discutir. É muito interessante. É isso, gente. Mas valeu e até a próxima.